para você que está aí em 2023 ainda com a vida meio presa. A boa notícia é que finalmente a gente está com todos os planetas em movimento direto e agora a gente consegue ter clareza para falar sobre esse ano tão inusitado que está vindo por aí. Eu sou Cristina Fernandes da Arte, Alquimia e Astrologia. Vem comigo que eu vou te falar sobre 2023. Faz tempo, já sabe o quanto eu venho falando que um velho mundo está se dissolvendo, mas se você está entrando aqui agora, eu nem preciso dizer muito isso, né? Porque você está sentindo isso muito desde 2017 e principalmente depois de 2020. Muita coisa mudou, provavelmente na tua vida, e você também já se tornou uma outra pessoa. Eu digo que 2023 é como se fosse um ano ponte, que ele nos leva entre o velho mundo que ficou e esse novo mundo que a gente está embarcando, tão aquariano, que a gente fica falando, né? Todo mundo tá falando dessa era aquariana que vai trazer muita diferença, uma mudança radical no jeito de viver, aonde o coletivo ele ganha muito mais força. Eu trago aqui nesse vídeo alguns destaques sobre essa ponte do velho e o novo mundo. 2023 tem mudanças significativas no céu. A principal é a entrada de Plutão em Aquário, ainda de uma forma muito tímida. Vai ser um teaser do que efetivamente a gente embarca a partir de 2024, mas a gente tem agora no primeiro semestre essa degustação. Um outro tema super importante é o ingresso de Saturno em Peixes, e que ele fecha um ciclo, né? Um ciclo zodiacal. Peixes é o último arquétipo da mandala zodiacal. Um outro movimento que a gente já está sentindo, né? Ele já está acontecendo, é Júpiter em Áries. O Júpiter, ele vai passar por Áries assim, de uma maneira supersônica, e vai colocar já um pé aí em Touro. Vamos entender um pouco isso. E como a gente já tem falado bastante, é o ano que a Lua é o regente astrológico. Como que todos esses movimentos eles se conversam? Sempre a gente tem que entender que o céu ele sempre conversa, nada acontece de uma maneira isolada. O primeiro tema que eu gostaria que vocês tomassem muita atenção é esse ingresso de Plutão em Aquário, que é algo muito raro no sentido de que é algo muito especial para a geração, para nossa geração, e que a geração anterior não viveu isso, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós. Plutão é um planeta muito distante do Sol, né? Então o movimento dele é muito lento, demora muito para ele invadir um signo e ele fica muitos anos em cada signo. Plutão é o último planeta do sistema solar e é como se ele fosse uma porta entre o sistema solar e o cosmos. Então parece que ele é por essa porta de Plutão onde entram as grandes reviravoltas que muda muito a nossa vida. Plutão, ele já está, né, mexendo com o Aquário muito, principalmente em 2022, ele já tá ali com esse pezinho, né, esse ar, né, já trazendo essa mudança para Aquário. E assim, nem precisamos falar muito sobre essas reviravoltas das empresas de tecnologia. Isso é muito Plutão. Ele chega nesse lugar aquariano mexendo tanto com esse tema tecnologia, e ele vai certamente trazer muita mudança na parte econômica, né, na administrativa das empresas, mas até a ponta final, que é como a gente usa
a tecnologia, as redes sociais, né, principalmente. Plutão, ele fica muitos anos em cada signo. Ele estava em Capricórnio, né? Até então ele está já saindo de Capricórnio, entrou em Capricórnio em 2008, por 15 anos ele mudou radicalmente a forma como a gente lida com o capitalismo. A gente chega nesse final de Plutão em Capricórnio, e desde 2008 foi quando ele pôs o pé, foi onde a gente teve a grande crise financeira, e que ao longo do tempo mostrou pra gente que aquele formato do capitalismo, onde o uso, né, as riquezas aconteciam a partir do uso dos recursos, é algo inviável, que não dá mais. Tanto pelo ponto de vista da sustentabilidade, o planeta não aguenta, como do ponto de vista da separação, porque esse formato é um formato que a economia ela acaba ficando na mão de uma minoria, e a grande maioria tem esse gap de pobreza, né? Ele deixou muito o povo na pobreza, e quem faz a riqueza do país, do planeta, é o povo. É o povo que faz funcionar, né? Que dá a vida para a economia. Plutão em Aquário, obviamente que ele acaba falando muito dos direitos. Se Aquário é um arquétipo ligado muito ao coletivo, ele vai falar dos direitos. Então tem duas coisas que Aquário fala muito: o todo, o coletivo, né? A humanidade como um todo, juntas, e também o futuro. Então são dois pilares muito importantes, né? Um planeta que abriga muita gente e que precisa embarcar para esse futuro, e que também precisa de um planeta saudável para a gente viver. Falar sobre o direito estar na mão do povo não significa uma anarquia, né? A gente está falando sim do povo ter o poder na mão, né? Cada vez mais se mobilizando para querer mudar algo, mas mudar algo em pró do benefício de todos. É um pouco parecido com o que aconteceu, tem acontecido muito, né, no Irã, das mulheres se juntarem para quebrar esse governo muito castrador. É muito dentro dessa linha, não dentro da linha do que aconteceu em Brasília. Até a gente percebe que tem muito ar aquariano no que aconteceu em Brasília, só que ali existia uma briga por um governo conservador. Isso está completamente fora de Aquário. Isso tem o conservadorismo tem mais a cara de Capricórnio do que de Aquário. Para você ter ideia, a última vez que Plutão esteve em Aquário foi na Revolução Francesa, isso em 1780 até mais ou menos 1800. E nesse gap foi onde aconteceu, né, a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, onde o foco era brigar pelos direitos, e aquilo foi um marco com um impacto global. Foi onde nasceram os direitos sociais e a liberdade individual. Estamos 250 anos depois. O mundo já mudou muito, então a gente precisa perceber como vai vir essa nova onda de política social, né? O povo certamente vai ajudar a desintegrar governos autoritários e governos que pensam na economia em cima de exploração. Isso não vai mais funcionar. Agora, com Plutão em Aquário, a gente vai ter uma grande ascensão tecnológica. Isso precisa ficar muito atento, porque isso também, nos primeiros anos, vai ter muita reviravolta aí, até a gente conseguir assentar em como é a maneira eficaz de usar a tecnologia. Mas
O que a gente fala muito, né, dessa ascensão tecnológica, é interessante também pensar do ponto de vista dos governos em como fazer para que o seu país tenha visibilidade. O investimento em educação, na ciência, isso são pilares fundamentais para que uma nação ela consiga ter destaque. A gente tem essa degustação desse aquário, desse Plutão em aquário, entre março a junho de 2023. Plutão vai ficar apenas no 0 grau de aquário, mas já vai causar um frisson que é importante observar o que está acontecendo do ponto de vista externo, né, no mundo e também na sua vida, na vida individual de cada um, porque é óbvio que impacta no mapa de todo mundo. E essa degustação depois, no segundo semestre, que ele volta no último grau de Capricórnio para te dar a oportunidade de você ter um semestre para fazer ajustes na tua vida, para que a partir de 2024 você embarque de novo, embarque com força total nesse lugar aquariano. Outra mudança super importante que 2023 traz é o ingresso de Saturno em Peixes e que ele fica até 2025. Peixes é o último arquétipo da mandala zodiacal. Isso significa que Saturno ele está fechando um ciclo. É em Peixes que a gente fala da capacidade que o ser humano tem de se conectar com o seu eu superior, com a sua essência, com o seu espírito. Ele sabe que a gente está aqui, só por uma passagem e que o nosso ser espiritual ele vai embora e que ele continua por outros momentos que a gente vai voltar a usar esse lugar. Peixes é a certeza de que tudo está conectado, céu e terra, o mundo interno com o mundo externo, continentes, países, pessoas, independente do clero, raça, orientação sexual, cultura, natureza, tudo faz parte do mesmo balaio e toda briga tem um limite. É em Peixes que a gente tem a noção da totalidade. Desde 2012, Netuno é o corregente de Peixes, está lá em Peixes já trazendo os temas de conexão espiritual muito à tona. E desde 2012 a gente percebe que foi um boom do autoconhecimento, dessa busca das pessoas pelo entendimento maior da espiritualidade, essa figura de Deus. A gente passou por um período que a espiritualidade e o autoconhecimento deu um verdadeiro boom, mas que também cresceu a empresa religião. E isso é um grande problema. E é esse lugar também que Saturno vai fazer muito o seu trabalho em Peixes. Ele vai colocar uma ordem nesse tema, uma ordem para o uso da palavra de Deus em vão. Sabe esses gurus que usam da fragilidade das pessoas para crescer a manipulação mental? O encontro de Saturno com Netuno é algo extremamente esperado. Isso só vai acontecer lá para 2025. É um verdadeiro momento para a humanidade, porque Saturno, ele é como se fosse um coordenador da encarnação. E Netuno, ele tem essa ligação com algo superior, com algo maior. Então esse encontro é como se fosse uma luz, uma grande consciência maior que faz o ser humano acordar. Para vocês terem ideia, eu vou voltar um pouco aos encontros dos dois. Em 1952, o encontro entre Saturno e Netuno aconteceu em Libra. Libra é um arquétipo que fala muito da diplomacia. Ali,
no momento que antecede, teve um boom da Guerra da Coreia e ela termina no momento do encontro, quando eles estão super próximos, em conjunção. Um outro exemplo foi em 1989, que o encontro aconteceu em Capricórnio e ali foi aonde teve a queda do Muro de Berlim, que uniu a Alemanha de novo, um país junto. Capricórnio fala muito de nação. Então, agora, depois, né, de 35 e 40 anos, que é mais ou menos a distância, né, que esse encontro acontece, por isso que eu digo, é algo muito importante e que sempre acontece grandes acontecimentos que marcam muito a humanidade um novo ciclo, né? E esse encontro acontece agora e que é natural que os momentos que antecedem é como se levasse a humanidade para o mais puro estresse, para que quando eles se encontrarem, seja como se fosse um grande acontecimento de uma virada de página. Aqui em Peixes, se a gente olhar, né, o que a gente vem vivendo até então, a gente está em pleno século XXI, voltando com guerras, e que coloca o nome de Deus em vão, né? Aquela velha história, né, de Peixes, e que separa muito, né? A gente está vivendo um estresse muito de separação da humanidade por todos os motivos, né? E um processo muito grande de degradação da natureza. A totalidade que Peixes fala vai da humanidade ao lugar onde a gente mora. Saturno entra em Peixes em março agora de 2023, então assim, março é um mês, né, com muitos acontecimentos, né? Tem a entrada de Plutão em Aquário e o ingresso de Saturno em Peixes. Esse período vai ser um grande momento de impacto. E ele só se aproxima de Netuno no fim de 2024 e 2025. Para que os dois entrem juntos em Áries. E Áries é o início. Então, Saturno e Netuno, esse encontro é selar um novo início para a humanidade ali em Áries. Então, prestem muita atenção a partir de agora, muito o que o ingresso de Saturno em Peixes começa a trazer para a gente. Bom, 2023 a gente tem Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, em Áries, até dia 16 de maio, que é onde Júpiter entra em Touro. E aí ele fica até o final do ano entre idas e vindas, né, em movimento direto e retrógrado. Júpiter teve em Áries em 2022 por muito pouco espaço, né? Ficou em Áries até o grau 8 e aí ele retrogradou. Então agora, em 2023, Júpiter não vai fazer retrogradação em Áries, é uma tacada só. Ele entrou no final de dezembro e fica até dia 16 de maio. É um momento super favorável para essa energia do elemento fogo, para dar mais atitude, sabe? Esse boom de corpo, sabe? Vontade de fazer esporte. É uma energia, a energia de Áries é uma energia que pega muito o corpo, muito no movimento de fazer. Júpiter é o planeta que tem uma ligação com a justiça. Ele é o maior planeta do sistema solar, onde ele está, ele ilumina, ele acende um holofote e a gente consegue enxergar o que está escondido embaixo do tapete. Quando a gente fala em Áries, é a área do militarismo. Olha o que a gente está percebendo, né? Esse tema está muito em alta, muito vendo a luz e a sombra dessa área da área militar mesmo.
Quando Júpiter entrar em Touro, lá para a segunda quinzena de maio para frente, é nesse momento onde a gente começa a perceber a economia já se movimentando. E no meio de tudo isso acontecendo, é um ano astrológico, que o regente astrológico é a Lua. A gente vai falar um pouco mais desse ano, né, de regência da Lua um pouco mais para frente, mas o que eu queria deixar, quando a gente faz uma análise do todo, de todos os movimentos juntos, é interessante perceber que o ano regido pela Lua, a Lua, por ser o satélite mais próximo da Terra, ela tem uma influência imensa na natureza, né? A Lua, ela rege a agricultura, e a Lua, ela tem uma influência muito na água, na nossa água. Nosso corpo é 70% água e ela tem essa influência muito grande no nosso organismo. Então, um ano regido pela Lua vem muito a calhar nesse momento e que o foco da natureza ele está muito em evidência. A Lua é o planeta que tem a conexão com a nossa ancestralidade, com a nossa noção de pertencimento, com a família. E veja só, se a gente está falando desse momento que é Aquário, né? A gente está entrando nesse lugar aquariano, onde a gente precisa desenvolver a nossa autorresponsabilidade, sabe? A nossa noção de consciência, ter um ano da Lua para restabelecer a nossa raiz e fazer com que a gente entenda que nós vivemos em comunidade. A Lua fala da noção, ela nos dá a noção de comunidade, não apenas da família, mas da comunidade, do nosso bairro, do nosso país. A gente precisa ter isso muito bem delineado. 2023, do dia 23 de janeiro até fim de abril, aproveita esse período, porque é um período onde todos os planetas estão em movimento direto e que a gente vai perceber uma velocidade enorme de acontecimentos externos. Coloca a tua vida para andar, observa muito o que todas as mudanças, principalmente, né, a partir de março, que tem inúmeras mudanças acontecendo, o ingresso de Saturno em Peixes, Plutão em Aquário, efetivamente o novo ano astrológico, muitas mudanças que vão impactar não só a vida externa, mas a nossa vida pessoal. Importante entender que são mudanças significativas, que mudam o nosso jeito de viver. A melhor dica é solte o controle, aceite mudar o teu estilo de vida, aceite mudar você mesmo. A tua carreira provavelmente vai ter ajuste, nosso estilo de viver a vida vai ter ajuste. Solta o controle, deixa a tua vida se encaixar dentro dessas mudanças. Palavrinhas importantes para 2023. Democracia, os direitos sociais, isso são coisas que vão bombar esse ano. Quando a gente fala de Aquário, fala-se disso. Autorresponsabilidade, você tem liberdade, então saiba usar essa liberdade que você tem com muita consciência. Aquário é a diversidade, ele fala muito das minorias. Aquário fala do feminino, muito público feminino. Aquário tem uma conexão direta com a sustentabilidade, com a natureza e a tecnologia. A tecnologia, ela engloba, né? Ela sela todo esse momento aquariano. Lembra, a gente está indo para esse lugar aquariano e cada vez mais vai ser exigido da gente que a gente amadureça emocionalmente. Lembra, Aquário fala de direitos, mas
no mesmo nível dos direitos vêm os deveres. E isso é viver de uma forma consciente. Cada vez mais que você investe no teu intelecto, você aprende, você abre a cabeça, você tem mais consciência para observar o que as tuas atitudes impactam na pessoa que está do teu lado. Um beijo e um feliz 2023.